Olá, olá! Estamos em mais um Motim na Quarentena. Muito legal a gente estar junto novamente para mais uma live desse, desse nosso projeto que iniciou no início de junho, né? Exatamente um projeto onde a gente reúne. Olá, olá, olá Maria, olá Leandro, olá Pedro. Que bom que vocês estão entrando aqui para o Motim na Quarentena. E a gente vai começar mais uma live. Olá, Bruno, chegando aqui. Muito legal. A gente está juntando aqui uma galera para começar. Boa noite, para a gente começar nossas discussões. Muito feliz que a gente está na nossa 14ª live. Então a gente tá indo bem, né? Nessas nossas propostas de trabalho, de discussão. Muito contente que a gente está aqui de noite de novo nessa noite. E sejam bem-vindos a a esse nosso encontro. Para quem não conhece, o Motim é um grupo de pesquisa e extensão da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o Motim, ele tem se destacado exatamente pelas discussões relacionadas aos feminismos plurais, as questões associadas aos feminismos plurais, as questões de gênero, de racialidade, enfim. A gente tem juntado uma galera desde o início de junho para que a gente possa ir conversando, né, sobre essas questões todas, né? O Motim é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também é um existe uma ligação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e a UDESC, onde eu também colaboro como professora nos programas de pós-graduação em artes e no programa de pós-graduação em teatro. Então, muito feliz que a gente está aqui. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Ana Cecília. Que bom que vocês estão conosco nessa noite de motim na quarentena. A gente está chegando ao fim desse projeto, né? A gente começou esse projeto no início de junho, como eu falei no início da nossa live, e a gente vai até semana que vem, na verdade, né? A gente tem hoje, a gente tem amanhã um papo legal com o Paulo de Mello, e na semana que vem a gente tem mais dois encontros para a gente finalizar a nossa trajetória com esse projeto. Um projeto que considero muito vitorioso, né? Porque acho que a gente teve discussões muito bacanas nesse tempo todo e a gente vai continuar tendo ainda essa semana e na semana que vem. Então, para as pessoas que estão entrando, mais uma vez, esclarecer que o Motim é um grupo de pesquisa ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, e também ligada à UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ao UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, na qual eu sou professora, nas quais eu sou professora colaboradora. Na UERJ eu sou professora efetiva e nessas duas últimas universidades eu venho colaborando com os programas de pós-graduação, orientando mestrado, doutorado, enfim, tem sido um prazer fazer uma articulação entre essas tantas instituições nesse tempo. Então, o Motim vem nessas discussões há algum tempo, né? 5 anos, uma longa trajetória. Já, na verdade, é uma criança, né? Mas, mas eu já considero uma longa trajetória das tantas coisas que a gente fez. A gente produziu mostras, a gente está produzindo agora um livro que certamente sairá ainda neste ano, o livro do Motim, onde a gente vai agregar vários artigos desses pesquisadores e pesquisadoras que vêm escrevendo escrevendo suas pesquisas, né, em nível de mestrado, doutorado, iniciação científica, enfim, tem sido uma grande alegria esse movimento que a gente vem fazendo. E desde a semana passada, retrasada, na verdade, a gente entrou num grande tema, né, que o grande tema é exatamente a cena da margem ao centro, outros feminismos. Esse é o grande tema. Legal a gente pensar sobre isso porque a gente veio com um primeiro grande tema, em princípio, né? Aquele grande tema que foi ligado às racialidades. Depois a gente entrou
num outro grande tema que falava sobre as pedagogias feministas e as possibilidades do trabalho com as temáticas feministas no contexto da escola, no contexto da escola formal, no contexto da escola não formal. E depois a gente entrou, né, desde a semana retrasada, com essas discussões ligadas a esses outros feminismos, né? Questão de gênero que a gente começou a trabalhar e pensar na semana passada com a chegada do João Vitor Mulato. Na semana retrasada a gente falou sobre as mulheres gordas, sobre as mulheres idosas, né, senescentes, enfim. E agora a gente está indo também para essa cena, a gente vai estar deslocando um pouco o nosso olhar para alguns contextos. Isso é bastante interessante da gente pensar. Né? Hoje a gente vai discutir exatamente o contexto da cena ballroom, né? No contexto carioca, com a presença do pesquisador Bruno Reis. E amanhã a gente vai ter uma discussão pensando, né, sobre o deslocamento do nosso olhar do que é a capital para o interior, né, no caso lá de Pernambuco, onde Paulo de Mello vai abordar as produções, né, de teatro e dança no Vale de São Francisco, né, esses grupos que vêm se amotinando, se juntando em resistência para pensar um pouco alternativas para a gente se manter, para nos mantermos vivos e vivas dentro desses contextos todos que a gente vem vivendo, né? E em especial esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, esse contexto de isolamento social. Então a gente está muito feliz em dar seguimento à nossa trajetória aqui hoje, né? Bom, e como eu falei, então, esse tema geral é a cena da margem ao centro, outros feminismos, né? O tema específico, né, o título específico de hoje é justamente Botins Queer, a Ballroom Carioca, né, com Bruno Reis. Bruno, ele é artista, pesquisador das artes do corpo, com trabalhos nas áreas da performance, da dança, do cinema. É dramaturgista da performance Repertório número 1, de Davi Pontes e Wallace Ferreira. Desenvolve pesquisas a respeito de dramaturgia do corpo, da cena expandida e o corpo queer. E ele traz, inclusive, uma outra grafia dessa palavra queer, né? Tentando trazer para o nosso contexto português, em português, né? Na língua portuguesa, brincando um pouco com isso. Acho que ele vai conversar sobre esse termo com a gente na cena contemporânea, essa ideia do queer na cena contemporânea, sociabilidade, afetos e a cena ballroom e o voguing no Rio de Janeiro. Faz parte dos grupos de pesquisa, né, Motim, que é esse grupo que a gente está exatamente alavancando aí essa nossa trajetória com o Motim na Quarentena, esse grupo ligado ao programa de pós-graduação em artes da UERJ, e o Laboratório de Crítica, Lab Crítica, vinculado aos grupos, aos cursos de graduação e pós-graduação em dança do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. Bruno também é mestre em Ciências da Arte pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é doutorando lá do PPGartes, da UERJ, e a gente vem travando um diálogo, né, entre orientação e orientando, né? Então eu tenho orientado o trabalho do Bruno, assim como de outros que passaram por aqui, outros e outras, e a gente vem fazendo esse diálogo e trazendo essa experiência aqui para um grande grupo, né, publicizando essas pesquisas, fazendo com que essas pesquisas entrem em articulação, né, com outras pessoas e que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo dentro da universidade, mesmo em tempos de pandemia. Então, eu vou chamar o Bruno para a gente começar a nossa conversa. Vocês sabem que eu sempre vou fazendo um pouco esse approach inicial, conversando inicialmente, fazendo uma hora para que as pessoas comecem a se juntar, a se amotinar, justamente para a gente ter um maior diálogo, um maior público para dialogar aqui com o nosso convidado. No caso, hoje, o nosso convidado, Bruno Reis. Então, vou chamar o Bruno aqui para conversar com a gente. Vem lá, Bruno. Venha que venha. Vai chegando. Boa noite, Carolina. Que bom. Oi, Bruno. Olá, eu tô meio ao contrário aqui, né? É.
Deixa eu tentar entrar de novo aqui. Um minutinho. Bom, tá. Lisa, que bom que você está chegando. Lisa também é a nossa designer. Ela que vem fazendo os nossos flyers esse tempo todo, né? Trabalhando com a gente. Ela foi bolsista de iniciação científica, agora ela se formou. E está muito legal esse movimento de Lisa, nos ajudando a divulgar o nosso motim na quarentena. Deixa o Bruno chegar aqui novamente, vou chamá-lo, vamos ver se ele chega por aqui, para a gente começar a nossa conversa, que eu acho que vai ser uma conversa bastante legal sobre gênero. Boa noite. Da semana passada, a discussão que a gente fez com o João Vitor sobre dançar o gênero, né? Então, vamos começar sobre isso. Bruno não tá chegando na conexão. Como? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ai, meu Deus. Tá, eu vou tentar. Será que eu tento entrar de novo? A gente espera um pouquinho. Tá me escutando bem? Estou discutindo, acho que as pessoas também estão discutindo, mas era legal a gente se ver, né? Tá. Mas, a galera está dizendo que não está aparecendo. Então, ó, mais gente chegando, eu vou fazendo uma hora aqui para ver se o Bruno se conecta. Eu vou avisando aqui a todo mundo que o Motim, né, o Motim na Quarentena, é um projeto do grupo de pesquisa Motim, ligado ao UERJ, onde eu sou professora, também ligada ao DESC, ao FRN, e a gente vai discutir hoje o tema que é a cena, né? A cena da margem ao centro, outros feminismos, e a gente vai ter a presença do Bruno. Eu já fiz uma apresentação aqui, uma prévia apresentação do Bruno, e vamos ver se ele entra agora. A gente... Estão me vendo? Não. Não? A gente te ouve. Aham. Vamos então começando, de repente entra, né? Não sei. Né? Aconteceu isso outra vez aqui com a Rosana e acabou, a gente não conseguiu vê-la, mas ok também, a gente consegue te escutar. Tá. Congelado. O Kleber está dizendo que está congelado. Eu tô nem. Mas Vamos vamos esperar lá. um pouco, ver se apareço, se a voz está rolando, pelo menos a gente consegue começar, né? Vamos lá, vamos começando. Então, Bruno, desde que a gente começou esse projeto, antes da gente, né, numa conversa maior e tal, eu sempre estava com introdução, fazendo alguma reflexão e tal, e esses últimos tempos eu até tenho capturado um pouco essas reflexões dos próprios textos que vocês vão publicar no livro do Motim, né? Para quem está chegando agora também, o livro do Motim, livro... chegou para mim Cheguei? agora. E... Usei essa dica Então, do Sérgio de entrar no 4G. Vamos ver se segura agora. beleza. Não, aí eu estava falando aqui que eu pego já essas reflexões a partir de textos de vocês, próprios, alguns outros pensadores e pensadoras e tal, e né, os pesquisadores têm produzido texto para esse livro, né, que a gente vai lançar no final do ano, e aí você produziu um texto que eu acabei por capturar um pouco esse texto Uhum. na tua conversa, tá? Então, no texto que você traz, no seu artigo, né, que aí, depois, se as pessoas quiserem conhecer mais da tua pesquisa, pegando, né, indo para o livro do Coutinho, vai ter acesso a esse material, um breve, né, do teu material, e depois, mais para frente, a tese, enfim. Então, você tem algum, às vezes, chamado de house ou balcony, deixa eu pegar, community, é uma rede e comunidade de mulheres e homens cis e homens trans, lésbicas, gays, héteros e queers. Os membros queer, negros e latinos dessa comunidade usam a performance para criar um terreno discursivo e uma estrutura de parentesco
que criticam e revisam noções dominantes de gênero, sexualidade, família e comunidade. Então, a cultura ballroom consiste em duas inextricáveis dimensões. Houses e balls. Houses são estruturas que são configuradas socialmente, apesar de, em alguns casos, as houses servirem de fato lugares onde os membros vivem e congregam. De forma geral, as houses são ligações sociais que servem como suporte para mudar. Então, eu vou começar com uma pergunta que está, sei lá, mais ligada a essa tua citação, né? Essa tua tradução. Na verdade, você faz uma tradução. Como foi que você trabalhou com essa cultura ballroom contemporânea? O que é essa cultura? O que é que você chama de queer? Eu acho que eu preferia começar por aí, depois a gente vai para a tua experiência, tuas outras experiências aí. Como é que foi primeiro essa tua experiência com essa cultura? Tá. Boa noite todo mundo. Agora todo mundo me vendo, né? Espero. Obrigado pelo convite, Luciana. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. A Luciana abriu a conversa agora, né? Me chamando com um trechinho que é uma tradução de uma etnografia do Marlon Bailey, que é um etnógrafo americano, negro, que pesquisou a cena ballroom de Detroit, no comecinho dos anos 2000, né? Então, isso é um pouco uma definição da cena americana, e aí a gente vai tentar fazer aqui as aproximações com o Brasil. Como é que eu conheci a cena ballroom? Então, sempre que eu vou responder essa pergunta, me vem uma resposta nova, assim, porque eu vou me dando conta de que essa cultura foi aparecendo em muitos movimentos diferentes, em muitos acontecimentos diferentes assim, na minha vida. Hoje, eu sabia que a Lu ia me fazer essa pergunta, eu lembrei de uma coisa que eu acho que eu não escrevi ainda sobre, e aí mostra assim, né, como eu escrevi queer aí no título da comunicação, mas a gente ainda é colonizado pra caramba, assim, né? Porque eu lembrei que, na verdade, a primeira vez que eu vi alguma coisa presencialmente parecida com o que eu fui entender depois que era cultura ballroom, foi aqui no Ceará, na verdade, assim. A primeira ball que eu fui que tinha esse nome foi no Rio. E aí daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas a primeira vez que eu vi um evento que hoje eu reconheço que era uma proto-ball, uma proto-cena ballroom foi aqui em Fortaleza. Eu estou aqui agora na casa dos meus pais, né, durante a pandemia. E isso aconteceu em 2016, num centro cultural chamado Cuca Barra, que fica num bairro aqui, que chama Barra do Ceará, né, um bairro distante do centro, em que eu tinha ido assistir uma performance, um espetáculo teatral de uma amiga, e o espetáculo acabou atrasando 40 minutos. E aí eu fiquei do lado de fora, circulando pelo centro cultural, e acabei me deparando com esse evento, que chamava Arrasa Bi, organizado pela Yagaga Kengarau, que hoje é uma das maiores movimentadoras da cena ballroom aqui no Ceará, que tem ficado muito forte. E era um evento em que tinham dezenas de jovens LGBTs periféricos, muito novos. Isso foi em 2016. Eu acho que a Gaga era menor de idade ainda, devia ter 17, 16 anos. Eram muita gente muito jovem, mas com esse recorte LGBT já bem forte. E aí eu lembro que teve uma abertura de uma garota de 14 anos tocando Rihanna no violão, cantando. Eu lembro da música Love on the Brain, da Rihanna, que é uma música super bonita, romântica, assim. E a menina cantando pra caramba, e eu lembro que naquele momento eu fiquei super emocionado, assim, sem entender direito o que estava acontecendo, mas percebendo que ele era uma reunião de jovens LGBTs periféricos, e pensando imediatamente da minha adolescência, assim, de quais eram os espaços que eu tinha para encontrar com outros jovens LGBTs, apesar de ser uma pessoa de classe média, mas assim, né, tipo, me reconhecendo ali naquela adolescência que eu não tive, assim, na verdade, né. E aí fiquei muito emocionado, e logo depois disso tinha sido anunciado que ia acontecer um desfile, uma competição de desfile,
que é uma categoria ballroom, né? Então, assim, já estava aquilo ali acontecendo, começando a se estruturar, não por acaso, né? E a Gaga hoje tem estruturado uma cena super interessante aqui, e depois ia ter uma competição de bate-cabelo, que até hoje eu me arrependo de não ter ficado, porque como a peça começou, mesmo 40 minutos atrasado, eu saí. Mas assim, eu saí não querendo ir embora, eu queria ficar lá. Quando terminou a peça, eu fui correndo, peguei um pedacinho da, acho que é a última batalha de competição de bate-cabelo, né, que não é normalmente uma categoria típica de eventos ballroom, mas é um tipo de dança, né, um tipo de performance tipicamente brasileira, assim, desenvolvida durante anos na cena underground, por transformistas, travestis. Antes da gente ter essa palavra drag queen, né, que virou assim, um termo quase que dominante assim, para falar sobre esse tipo de arte agora. Mas já estava ali. Isso em 2016. Mas eu ainda não sabia o que era cultura ballroom. O que eu sabia era que existia uma coisa chamada voguing, né? E aí eu acho que todo mundo que entrou aqui talvez já deva ter ouvido falar, né, do voguing, principalmente por causa, acho que da música da Madonna, e agora outras representações que a gente tem, né? Tipo, a Madonna estoura, acho que em 1990 com a música que era inspirada nesse estilo de dança, que é um estilo de dança criado dentro da comunidade ballroom, e que eu fui conhecer muito primeiro por essas representações midiáticas, pelo documentário Paris is Burning, que também é de 1990, no mesmo ano, né, o voguing teve um boom cultural nos Estados Unidos muito forte naquele comecinho de 1990, tanto que chega a música da Madonna logo depois. Mas ele... Deixa eu te interromper, porque aí eu acho que a gente pode misturar um pouco as coisas. Você já dançava nesse período? Assim, você já tinha experiência com dança? Como é que foi isso? Assim? Mescla um pouco essa ideia aí. Tá, vou tentar misturar. Só para concluir a coisa do como é que eu conheci o voguing, né? Muito através dessas representações culturais. Em 2016 também, eu comecei a fazer o curso de dança da UFRJ. Eu sou formado em jornalismo, na verdade, mas eu me formei em 2013, comecei em 2013. Em 2014 fui para o Rio de Janeiro, fiz um mestrado em dança, porque na época eu já estava começando a dançar, fazendo aulas de dança contemporânea aqui em Fortaleza, e indo para todos os espetáculos teatrais e de dança possíveis e imagináveis, assim, que aconteciam na cidade. Então, nunca fui bailarino com formação técnica, mas estava fazendo aula aqui com a Andrea Bardavil, que é uma pessoa super importante assim, da dança contemporânea de Fortaleza e do Brasil e do mundo também, né? E aí já estava nesse lugar de investigação mais teórica quando fui fazer o mestrado. Tive a vontade de ter uma formação mais prática, entrei no curso de dança. Lá, aí a segunda vez que o voguing e a ballroom começa a aparecer, né, de novo, lá no curso de dança eu era colega do Marco Shaw, que é o fundador de uma house. Daqui a pouco a gente explica o que é house, né, só para não embaralhar muito das assuntos. Terminologias todas, né, que estão a maioria em inglês, né, e tudo, eu acho que é interessante você explicar, né, legal isso. Já chego na coisa da house. Vou tentar fazer uma narrativa, assim, tipo, como é que eu fui descobrindo para ir explicando junto com todo mundo, assim, né, na medida que eu também fui entendendo. E aí, o Marco, ele é o fundador desse grupo, né, vou chamar de grupo por enquanto, é mais complexo do que isso, um grupo de dança, de voguing, né, um grupo de pesquisa que treina junto essa modalidade. E aí, eu fazia aula com ele, e em alguns exercícios de improvisação, eu vi o Marco fazendo o que eu reconhecia. Eu já vi isso antes, isso é voguing. E aí, conversando com ele, ele me contou que dava aula, na verdade. Né? Ele dava aula numa academia em Copacabana, chamada Centro Nós de Dança. E eu fiquei super curioso, mas na época eu morava em Niterói. Eu ia fazer aula na FRJ, mas morava em Niterói. Então estava nesse trânsito, ir para Copacabana era uma coisa meio impossível, assim, para mim, naquele momento, em 2016, né? Um ano se passa, em 2017, eu estou morando em Botafogo, no Rio de Janeiro,
E aí, sempre pensei em fazer aula, teve um dia que eu disse, não, vou fazer aula do Marco. Mais ou menos meados de 2017, um ano depois, já, assim, o Marco já não estava mais na universidade, eu não consegui continuar o curso de graduação, né, mas as coisas voltando a aparecer. E aí eu comecei a fazer aula com ele. E aí fui entender realmente o que era o voguing como estilo de dança, né, como técnica. Alguns meses depois, eu fiquei sabendo que ia acontecer uma ball, né, e aí eu vou tentar explicar o que é uma ball, assim. A melhor maneira de explicar o que é uma ball, eu acho que é indo. E eu recomendo que a gente faça isso quando a gente possa estar saindo de casa. Como por enquanto a gente não sabe, tem acontecido muitos eventos online. E aí, quem não conhece, pode ser que o Hellball Rio de Janeiro, depois eu vou compartilhar um monte de coisa nos meus stories, para quem quiser saber mais, acompanhar, ficar ligado. Mas então, em 2017 eu soube que ia acontecer uma ball no Museu de Arte do Rio. Então, eu já entendia, mas eu sabia que era o voguing, e eu sabia que existia uma coisa chamada ball. Ball em inglês quer dizer baile, né? E ball é o nome que se dá para esses eventos que são uma mistura de festa com competição de voguing, que é um estilo de dança, e os diversos estilos e as diversas categorias, né, de competição, de performance que existem dentro da cultura ballroom. Foi a partir desse dia nessas balls que eu comecei a entender que aquilo era uma coisa muito mais ampla do que somente um estilo de dança, assim, né? Não que seja pouca coisa, mas assim, para quem não tá nem um pouco ligado, assim, né, do que é cultura ballroom, eu gosto de comparar com uma coisa que é um pouquinho mais conhecida, que é a cultura hip hop, assim, né? Que o hip hop ele não é também somente um estilo de dança, ele é uma cultura. Por quê? Porque ele é um movimento cultural em que fazem parte também o grafite, o rap, a música, a dança. A dança é uma coisa que surge dentro desse contexto, mas ela faz parte desse campo maior de relações. Não dá para você, apesar de ter acontecido muito tempo, né, do voguing ter sido arrancado, e o hip hop também é assim na dança, mas ele faz parte desse campo muito maior, e os dois são outra também aproximação enorme, que os dois são basicamente movimentos contraculturais de pessoas negras, periféricas, né? Nos Estados Unidos, com esse recorte também da questão dos latinos, né, que também são pessoas nos Estados Unidos tidas como racializadas, e aqui no Brasil a gente tem outras relações raciais, assim, né? E isso é muito importante de marcar. E aí, eu te respondi um pouco, Luciana, da história de como eu cheguei, mais ou menos. Sim. E eu acho muito importante de marcar isso aqui, assim, especialmente eu sendo um pesquisador branco, assim, né? Gay, né, picha, etc., mas uma pessoa de classe média e com uma série de vivências que eu fui entendendo o que aconteceu. A primeira coisa que rolou assim comigo, quando eu descobri a Ballroom, foi pensar, nossa, que maravilhoso, uma sociedade, né, uma possibilidade de encontrar bichas, lésbicas, pessoas trans, travestis e né, tipo, trocar com elas, ao mesmo tempo que sim, eu acho que essa comunidade possibilita isso, mas assim, não se pode nunca esquecer que essa comunidade nasce, o protagonismo, né, os atores sociais, não tô falando de sujeitos individuais, mas os sujeitos sociais que vão formar essa comunidade são, basicamente, muito fortemente mulheres trans, negras, e pessoas racializadas, né, e gays, negros, latinos, etc., lá nos Estados Unidos. Aqui as coisas... E lá também tem esse reconfigurado, né? Quando eu digo que é uma manifestação que é protagonizada, não quero dizer que dentro da cultura ballroom você não vai ver diversos atores, inclusive mulheres cis, heterossexuais, né? Na citação que você falou do Bailey, ele dá um panorama, assim. Basicamente, a gente tem todo tipo de pessoa, menos homens héteros, apesar deles serem homens cis héteros, mas apesar deles serem também perfeitamente acolhidos, caso queiram ir conhecer também, né? Não é, mas existe esse protagonismo histórico, assim. E aí, tipo, é importante
saber essa história, porque no mundo que a gente vive, esses tipos de vivência, trajetória, histórias são frequentemente apagados, assim, né? Vou tomar um gole d'água aqui só pra... Fica à vontade. Porque, assim, se a gente for pegar a história da comunidade, né, do surgimento da cena ballroom, também vai ser todo um outro processo de vários acontecimentos que vão levando a esse campo se configurar como cena, né? Uhum. Dependendo de quem for narrar esse acontecimento, aí vão vir várias narrativas diferentes, mas eu vou tentar sintetizar aqui um pouquinho do que eu tenho tentado elencar como pesquisa, assim. Uhum. Isso já Existia, né? estava na tua pesquisa de mestrado, Bruno? Não. Não tinha Não, nada a ver. não. A minha pesquisa em mestrado é sobre dramaturgia em dança contemporânea, assim. É uma Uhum. pegada muito mais filosófica, estética, apesar de desde então eu já estar tentando pensar sobre uma dança em campo expandido, né? Estava pensando Ótimo. a dança na relação com a performance, Uhum. pensando um pouco essa cena expandida como uma cena que não se dá somente no teatro, no espaço teatral. Eu já estava pensando sobre isso, e na dança contemporânea tem até uma bibliografia razoavelmente ampla sobre pensar essa expansão, né, Uhum. do campo da cena. É ótimo a gente pensar nisso, assim, né? Porque eu acho que quando a gente está falando também desses outros feminismos, dessa cena da margem ao centro, é isso, né? Uma cena que parece que não faz parte desse contexto oficial, parece que não é, né? E não é oficial, né? Não tá nos palcos e tal, mas é uma cena que acontece, né? Acontece como cena, como estrutura, né, cultural, envolve todas essas outras artes e ao mesmo tempo ela tem uma potência muito grande, né? Enquanto, né, revisitação dessas questões de gênero, enfim, de classe, tudo está ali, né? Pensar a dança de uma maneira um pouco mais aberta, Sim. né? Expandida. Uhum. Legal. E para conectar assim um pouco mais sobre essa trajetória, agora falando um pouco do meu mestrado, como eu falei, quando eu estava aqui em Fortaleza, eu ia para tudo que é espetáculo, oficina, que acontecia e estava muito próximo até de uma certa ideia, acho que de comunidade, assim, né? Uhum. A gente pode pensar também o público que frequenta a dança contemporânea e o teatro como um público que vai formando suas próprias Sim. comunidades ali, né? Uhum. E aí, só quando eu fui pro Rio, assim, com todo assim, o carinho e admiração por todos os colegas cariocas, eu fui me distanciando bastante assim, dessa cena. Porque não fui encontrando, às vezes, a mesma potência ou, assim, ou com a mesma conexão com as pessoas, com a cena, com as coisas que estavam acontecendo, aquilo eu fui me desligando, assim. Uhum. Então, e eu sou ainda apaixonado assim, né, pelas artes da cena. Não estou estudando dança de alguma forma agora por outro motivo, assim, né? Uhum. Mas o que eu descobri o que era a cena ballroom, eu consegui ver de novo assim, nossa, isso para mim é cena expandida, assim, sabe? Apesar de Uhum. isso não Uhum. estar na historiografia, na narrativa, né, predominante do que é dança contemporânea, né, do que é Uhum. porque não se dá dentro do palco, porque vão existir uma série de justificativas para dizer por que a gente não, assim, eu dentro do mestrado nunca estudei nem hip hop, isso foi 2014, 2015, 2016, né? Nunca estudei Uhum. hip hop, vogue muito menos, assim, eu falo hip hop Uhum. porque é uma dança que, querendo ou não, é um pouco mais reconhecida já, né? Uhum. Uhum. Se isso não está na pós, imagine na graduação, né? Nem se pensa sobre isso, né? Como um estudo de cena, né? De pensamento cênico também. Sim, sim. E aí, enfim, eu comecei a ver essa potência, assim, porque pensando essa cena no campo expandido, assim, e aí que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que é uma house, talvez. Uhum. Bem maravilhosa entrou aqui agora. Eu já falei um pouquinho sobre o que é uma ball, o que é um baile, né, que tem várias categorias, tem um júri que vai julgar quem pode competir ou não, né, porque primeiro as pessoas se apresentam, fazem uma demonstração, e elas podem levar 10, né, tens, em inglês, ou chop, que é corte, né, fora. Uhum. Uhum.
E aí depois elas entram para competir. Tem o júri, né? Tem essa apresentação, e depois tem as competições. As batalhas que normalmente são de 2 em 2 pessoas, que vão se eliminando até chegar a um vencedor. É uma ball. As balls que eu tenho ido no Rio duram em média 3, 4 horas, assim, né? Começam meia-noite e vão terminar 4 da manhã. Mas, já que falei um pouquinho sobre a house, as balls, não dá para falar das balls sem falar das houses. O que são as houses, né? House em inglês é casa. Toda essa nomenclatura, ela é em inglês porque é uma prática que veio dos Estados Unidos. Porém, já existe essa preocupação, tanto na cena carioca, mas quanto o Pedro Augusto deu um 10 para mim. Obrigado, amor. Existe essa preocupação com a tradução dos termos, né? Entendendo que nem todo mundo domina o inglês, né? E nem precisa, nem para dominar. Já existem até algumas houses no Brasil que usam a terminologia casa mesmo, né? E por que casa? Vamos lá. Voltando para a origem da cultura ballroom. Competições de beleza drag são uma coisa que existe nos Estados Unidos desde a década de 30 ou antes até, né? Historiadores falam que é uma coisa que pode ter surgido até no século XIX ainda, mas existe há muito tempo. Na década de 60, uma figura fundamental da história da cultura ballroom, chamada Crystal LaBeija, uma drag queen negra, né, uma pessoa trans, drag queen, cansada de sempre perder as competições que ela participava, né, junto com outras competidoras brancas, ela decide parar de participar dessas competições. E é muito maravilhoso que a gente tem registrado isso em um documentário chamado The Queen, que é um documentário sobre esses da época mesmo, um documentário sobre as competições, e tem o momento que ela diz, não vou mais participar disso, ela sai do palco. E depois ela tem uma discussão falando que ela está sendo injustiçada e tal. Isso acho que em 1960 e pouquinho. 62, eu sou péssimo de dados, mas é começo da década de 60. No começo da década de 70, ela resolve fundar a própria competição dela, de drag, mas voltada só para pessoas negras. E aí ela cria também uma coisa que ela vai chamar de house, que é casa, né? Que era um grupo de pessoas que ela decidiu que ela ia treinar para competir junto com ela, porque ela queria, né, que essas pessoas tanto competissem juntas, como era também um local de acolhimento. Por quê? Pessoas LGBTQIA+, naquele momento, e ainda hoje, né, costumam, com muita frequência, infelizmente, não ter um apoio da família, né, enfim, de um núcleo ali que protege, acolhe, e muitas vezes são inclusive expulsas, né, e especialmente pessoas trans, né, especialmente pessoas trans, mulheres trans, são expulsas de casa. Então, serviam, como o Bailey fala, a casa é tanto uma coisa simbólica, quanto muitas vezes também, especialmente naquele início, era um lugar de acolhimento que as pessoas iam morar juntas mesmo, para sobreviver. E participar dos bailes, dos eventos, né? Então, não dá para pensar a coisa do baile sem pensar junto com a questão das houses, porque são inclusive as houses muitas vezes que organizam as balls, né? E elas competem juntas, tem uma série de regras, assim, por exemplo, dois competidores de uma mesma house não podem disputar uma final de batalha juntos. Quando isso acontece, eles não chegam a batalhar, pronto, aquela casa ganhou, não é sobre aquele indivíduo, né? Então tem É o coletivo que ganha, né? Sim, tem investimento forte, assim, nessa coletividade, né? E aí falei um pouquinho sobre como começou ali o início dessa cena, né, voltada para as drag queens negras. Aí surgiu outra figura, já no final dos anos 70, que é a Paris Dupree, que é outra drag queen negra, que começa a... Assim, isso é história oral, né? Então eu não posso dizer que foi a Paris Dupree que inventou o Vogue. Mas muita gente conta que ela teria sido uma dessas primeiras pessoas que começou a imitar
as poses da revista Vogue, né, na revista de moda. Em uma boate, ela estava meio que brincando com outras pessoas, outras drag queens, outras mulheres trans, e começou a imitar as poses, meio para mostrar que ela era mais bonita, que ela era a pessoa mais interessante ali. Então ela virava uma página, imitava a pose, virava outra página, imitava outra pose, e foi brincando de fazer essas, sempre pensando, tipo, nesse corpo, né, que é todo alongado, que ele é cheio de linhas, né, que ele está sempre valorizando as próprias feições e o próprio corpo. Então, ela começou a brincar disso. Em 1982, se eu não me engano, ela organiza o primeiro baile, a primeira ball, que chama Paris is Burning, e por isso o nome lá do documentário, e que vai ter uma competição de voguing, né, o primeiro registro ali, né. E aí isso foi uma primeira modalidade de voguing, que é um estilo que depois vai sendo hoje em dia, que é o primeiro estilo, o primeiro caminho, é chamado de Old Way, o caminho antigo. Aí tem que ele é mais de linhas retas, né? Depois vem o New Way, que é feito com mais cachos e torções corporais, e porque pessoas que tinham treinamento ou de circo ou de balé começaram a disputar as categorias e perceberam que não dava para julgar da mesma forma que as pessoas que não tinham essa preparação, então se cria outra categoria. E a categoria que hoje talvez é a mais popular, que é o Vogue Femme, que surgiu primeiro como uma certa imitação que alguns homens gays faziam do jeito como as mulheres trans dançavam o caminho antigo. Eles começaram a imitar aquilo e aos poucos elas mesmas se apropriaram de volta e disseram, não, esse é o nosso estilo, e criou-se uma categoria em que essa dança ela é feita de uma maneira que valoriza mais os movimentos menos em linha reta, né, mais arredondados, e que ao mesmo tempo está valorizando esse corpo, né, que esse corpo que é feminino, né, que está demonstrando o rosto, tocando no seio, né, tocando nas curvas do corpo, evidenciando, performando, né, esse outro corpo, que na verdade não é outro corpo, esse é o corpo que funda a ballroom, na verdade, assim, né. Ô Bruno, fala desse jeito de escrever o queer, né, que você traz no seu título, e aproveita dentro dessa tua fala para pensar um pouco como é que essas abordagens de gênero aparecem nessa cultura, porque eu acho que parece óbvio, né, porque na verdade essa cultura ela já carrega consigo essas discussões, né, porque é fundada exatamente por essas pessoas, né, que transitam e tal. Mas eu acho que pode ser legal você falar um pouco como é que essas abordagens aparecem e o que é esse queer, né? E de repente como é que você pensa essa dança como uma plataforma para a discussão dessa questão, né? Ótimo. Então, quando eu coloquei escolhi o termo, né, performatividade queer, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando para mim o porquê. Muita gente perguntou que achou ótimo, né? Como é que é isso? Por quê? Sim. Então, da minha parte, assim, eu sempre fiquei meio um pouco desconfiado da palavra queer por aparecer uma coisa muito chique, assim, muito cool, muito interessante. Por quê? Porque quando ela chega... Isso eu pensava comigo mesmo, depois eu fui ler e vi que tem muito mais gente pensando sobre isso, né? Quando o queer surge como movimento, como teoria, né, porque existem essas duas coisas. Queer é uma palavra em inglês que quer dizer estranho, oblíquo, esquisito, e que era inicialmente um tipo de xingamento, né? Utilizado para pessoas que não estavam dentro de um certo padrão cis e heterocentrado. Então, algumas movimentos de pessoas americanas, né, começam a se denominar como queer. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente faz de se chamar de bicha, de viado, de baitola,
sapatão, de todas essas coisas que eram inicialmente xingamentos, né? A gente faz um movimento de inversão, assim, né? Você está dizendo que isso é ruim? Não, eu sou isso é ótimo, né? Então, assim, tanto dentro dos movimentos sociais americanos, de língua inglesa, na verdade, quanto dentro da academia, se intitular de teoria queer, movimento queer, é uma ação transgressora, né? É como se aqui a gente estivesse falando, não, teoria baitola, teoria travesti, teoria alguma coisa assim. Só que quando chega, e aí tem vários autores maravilhosos, né? Tipo, Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, etc., que vão estabelecendo dentro de um campo europeu e americano essa terminologia, e ela chega no Brasil com muito prestígio. E chega, inclusive, muitas vezes com pessoas que, através de pesquisadores, inicialmente, que nem eram necessariamente pessoas LGBTQs, né? E a mais, etc. Então, existe essa tensão e, ao mesmo tempo, né, uma questão, para a gente pensar também, outro termo importante que é o movimento decolonial, né, os estudos decoloniais, que é pensar de como essas teorias que são produzidas no que o Boaventura dos Santos e outros pesquisadores chamam de norte do mundo, né, norte global, lugar de poder, né, o lugar que produz as teorias que são aplicadas, né, aqui no sul do mundo, ou seja, tipo, como se essa teoria, essas formulações que são produzidas nos Estados Unidos, na Europa, elas pudessem ser aplicadas aqui porque elas são universais de alguma maneira, né? Então, dentro desses países mesmo, já existe um movimento chamado Queer of Color, né? Que é queer de cor, né? Que em inglês normalmente quer dizer, é uma expressão que se usa para pessoas que são não brancas, né? Então, dentro desses países, pesquisadores imigrantes ou afro-americanos, etc., já começaram a questionar o quanto essa teoria queer, apesar de estar falando sobre um desvio de gênero, de sexualidade, ele também é majoritariamente escrito, né, por pessoas brancas, de classe média, como aquilo não dá conta de algumas realidades, né? Então, assim, aí pesquisadores latino-americanos começaram também a escrever queer com K-U-I-R ou com C-U-I-R, né, que é como eu, por enquanto, preferi utilizar aqui. Então, é uma grafia que tenta marcar alguma posição, mesmo não sendo suficiente, eu acho, assim. Mas é uma maneira provisória de tentar pensar como é que essas questões... porque não dá para pensar sobre gênero, sexualidade, especialmente, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, sem pensar as questões também de racialidade, de racismo, né, e das outras questões que a gente tem aqui, né, no Brasil. E essa questão do gênero, como é que você começa a observar isso dentro dessa cultura ballroom? E eu acho que a gente já está bem adiantado, porque a gente perdeu um tempinho naquela história das conexões. Então, acho que talvez eu queria que você fizesse um bloco, sabe, Bruno? Tentasse pensar um pouco sobre essa questão de gênero, nessa cultura ballroom. Como é que nessa cultura vira uma plataforma para essas discussões e, ao mesmo tempo, como é que sua pesquisa entra nessa discussão, né? Porque uma coisa é você falar disso de uma maneira mais genérica, mas o que é que você olha? Qual é o teu recorte, né, dentro dessa história, assim? Que eu acho que isso nos interessa, né? Tá, vou tentar. Sobre performatividade, gênero, né? Minha pesquisa é ballroom, mais ou menos isso. Tá, lá. Então, eu tinha uma questão, assim, no começo, que eu acho que tem, não sei se modificado, se transformado, assim, né? Que eu no começo estava pensando muito sobre essa questão da sociabilidade, dos encontros, de como é que essa cena possibilita que isso aconteça, né? Que esses diferentes sujeitos que são marcados, de alguma maneira, assim, por questão de sexualidade e gênero, né? Dissidentes, porque todo mundo é marcado por sexualidade de gênero, né? Não só as pessoas que são desviantes, todo mundo é marcado, mas algumas pessoas são... essa marca é enfatizada e traz problemas, assim, né? Para a vida. Pensava muito sobre isso, de como isso gera um encontro,
Mas ao mesmo tempo eu não queria transformar minha pesquisa numa tese sociológica sobre, sabe, sobre relações sociais, porque nem tenho formação para isso e nem talvez seja o maior interesse. Então, comecei a pensar um pouco mais sobre performatividade e pensar quais são os elementos artísticos mesmo que estão ali sendo elaborados, técnicos, gestuais, etc., que estão, que ao mesmo tempo, se não fosse por essas características, né, se não fosse por explorar artisticamente essas questões, esses sujeitos não estariam sendo articulados, assim, né? Então, essa questão, digamos, técnica não se aparta de maneira nenhuma das questões sociais, de como eu falei, tipo house e ball, né? O evento e as relações. Elas estão ali completamente... Estão todas juntas, né? Sim, sim. Então, comecei Estou começando, né? A gente está aqui na quarentena, estou ralando para continuar estudando, acompanhando, pensando sobre isso. Mas tenho pensado... Agora eu acho que deu uma travada mesmo. Agora deu uma travada, Bruno. Vamos aguardar, pessoal, um pouquinho. A performatividade dela... Deu uma travada, Bruno. Eu gravei, mas o áudio... Eu acho que... Não, nem o áudio não passou. Aí, tá. Se você puder... Foi? Tá, não, então eu volto um pouquinho. Então, pensando nas coisas da performatividade, assim, né, das categorias, porque são muitas categorias, isso para uma pesquisa é enlouquecedor, mas maravilhoso, assim, porque são muitas, eu não consigo nem listar todas aqui, né? A gente tem as categorias de dança, mas tem também de desfile, de realness, que é tipo semelhança, como se apresentar um look, uma roupa que tem a ver com o tema X, etc. Mas a teoria da performatividade ela é super importante para a teoria queer, né? E o primeiro livro da Judith Butler, né, o Problemas de Gênero, ela faz muito... o livro chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, se não me engano. Então, são 3 capítulos, né, que ela vai passar toda a história da filosofia que pensa sobre a questão do gênero, da psicanálise, etc. No terceiro capítulo é que ela começa a falar um pouco sobre esse subtítulo, que são as formas de subversão, né? E ela vai falar basicamente sobre as drags, né? Sobre a arte drag. Logo depois ela escreve um artigo sobre Paris is Burning. Então, assim, eu imagino, eu estou fazendo um exercício especulativo, mas não tão especulativo assim, que ela estava pensando muito sobre essas questões de performatividade de gênero, que... Como é que eu vou definir aqui em 5 minutos? Mas vamos lá. Menos de 5 minutos. Tudo bem. Vamos tentar. Ela observa que através da arte da drag, chega-se muitas vezes a um resultado muito parecido, digamos assim, com uma forma do que seria uma mulher biológica, entre aspas, né? Várias aspas. Mas, pensando junto com essas performances, ela vai chegar à conclusão, muito resumidamente, de que não são só aquelas pessoas que estão performando o gênero, que na verdade, né, o gênero não tem uma essência, não é alguma coisa que é inata ou puramente biológica, com muitas aspas, que também dá para discutir o que é biologia, mas que o gênero tem a ver com performance. Com performatividade. Com isso, ela não está querendo dizer necessariamente que é um ato individual ou voluntarista, assim. Mas tem uma certa noção de que a performance é um ritual repetido, né? Que a gente, desde sempre, a gente é, de alguma maneira, ensinado, ensaia, né? O termo talvez seja melhor, a gente ensaia ser homem, ensaia ser mulher o tempo todo, né? Então, e pegando um pouco da origem, né, dessa coisa do Vogue, uma coisa que eu não falei também é que
muitos praticantes, na etnografia do Bailey, que você citou no início, isso está muito presente, que eles também, como sujeitos queer periféricos, eles precisavam, às vezes, dominar a arte de parecer mais masculino ou mais feminino, dependendo da ocasião na rua, para sofrer menos ou mais violência, assim, né? Parece que ninguém quer sofrer mais violência, mas para evitar, às vezes, de ser alvo de homofobia, de transfobia, era preciso adquirir essas técnicas. E eles levam isso para ballroom, né? Tem categorias como, que chamam With a Twist, em que você começa performando um runway, um desfile que tem certas características masculinas e depois transita para o feminino. Você mostra a sua habilidade de decodificar isso. Quando eles fazem isso, eles não estão apenas aprendendo a imitar, né? O que a Butler, e a gente pode pensar junto com ela assim, vai dizer que não, que na verdade todo mundo faz isso o tempo todo, desde criança vocês, tipo, o menino não anda assim, porque isso não é jeito de homem andar, menina fecha a perna, várias publicidades de maquiagem, a loja de departamento que a gente entra, e tem dividido homem e mulher, e ali você vai ter as coisas que você pode escolher, dependendo do gênero que foi assinalado para você como nasceu, né? A gente está se treinando o tempo todo. E a ballroom é um lugar em que essa artificialidade ela é posta em evidência, né? Ela é posta em evidência. Então, para mim, a potência aqui, que a cena tem é isso, de demonstrar como isso é técnica e brincar com isso, né? Não só demonstrar como brincar, porque é um jogo, é uma brincadeira, é um deboche também, né? Com essas performatividades, não levar nenhuma delas mais a sério. É um espaço para experimentação também, né? Eu já vi, por exemplo, existe a categoria Butch Queen, Butch Queen seria açougueira, rainha açougueira, que é como se chamam os homens na cultura ballroom, são chamados assim, Butch Queens, como se fossem um feminino masculino, né? E existem as Femme Queens, que são rainhas femininas. Uma Femme Queen pode ser um homem, assim, uma pessoa designada como homem que vai competir como drag, pode ser uma mulher trans, pode ser uma mulher cis, entende? E eu já Então, vi... essas categorias são completamente, né, embaralhadas, e eu acho que isso aqui é um ato super político, né, que eu acho que essa cena instaura também, né. Aí, Bruno, a gente já está bem no finalzinho, eu fiquei pensando assim, talvez para você fechar, não sei se você quer falar um pouco sobre essa contribuição, dessa experiência, dessa tua pesquisa, desse recorte que você está querendo fazer, que é um recorte de performatividade, de como é que esse gênero está performando e como é que é essa ação, né, dessa cena, e como é que isso instaura uma formação política, artística para você, né, como é que isso... né, detona questões para você politicamente, artisticamente, para você fechar um pouco essa nossa conversa hoje. A gente teve umas intercorrências técnicas, né, e aí comeu um pouquinho do tempo, mas enfim. Vai lá. não sei, eu acho que eu tenho pensado sobre essas questões da minha vida, assim, né, em geral, como homem gay. Eu acho que estar na ballroom estar frequentemente pensando sobre isso e acompanhando também não só as balls, mas como as discussões que são feitas, né, rodas de conversa. Milhares de lives foram feitas pelas pessoas da cena discutindo todos esses aspectos que eu falei, muito mais, assim, sobre a história, sobre as questões de gênero. Então, assim, eu recentemente ganhei um edital para fazer um documentário sobre a cena carioca. Então, assim, vou estar ali pensando 300 horas por dia, assim, sobre isso, né? São questões que estão me atravessando e me fazem repensar também, né? Enquanto sujeito, o tempo inteiro, assim. Porque é um alfabeto, né? Um verdadeiro alfabeto aí que você constrói, né? Porque, primeiro que essa coisa toda, né, das palavras em inglês, como é que você retoma e refaz isso pra gente aqui, né? Mas muito bacana. Fico muito feliz, né, que a gente tenha trocado hoje. Foi uma pena as intercorrências, eu tive que também conversar um pouquinho depois, porque as pessoas foram entrando depois. Mas, enfim, foi muito legal. Obrigada, Bruno. Ótimo. Se você quer se despedir aí da galera. Não, obrigado. Luciano, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Vai ficar disponível